Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Marcel Guimarães, para mais um vídeo do canal. Hoje eu queria contar um pouquinho para vocês de como eu fui aprovado no TCU, né? E eu botei uma brincadeira aí no nome do vídeo, como eu fui aprovado no TCU comendo chocolate todos os dias. Não é uma mentira, mas evidentemente não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas é só uma brincadeira para chamar um pouquinho a sua atenção e mostrar para vocês o que é que eu fiz, o que que deu certo, o que que não deu certo e tentar, né, de alguma forma ajudar quem estiver passando pela mesma coisa. Então eu preparei para vocês uma pequena apresentação para a gente ir acompanhando. Está aí o nome do evento, né, como foi aprovado no TCU, comendo chocolate todos os dias, né, e engordando 30 quilos igual um porco, mas o que interessa é que eu passei. Bom, o início de tudo, né, antes de eu começar a contar a história, para quem não, por acaso não me conhecer e está aqui no canal pela primeira vez, eu sou Marcel Guimarães, sou engenheiro civil, formado na Unicamp, tenho a formação também em matemática, além de duas especializações, uma na área de administração financeira, outra na área de TI. Eu hoje sou consultor de orçamento do Senado Federal, desde 2014, quando eu saí do TCU, cargo que eu ocupava anteriormente. Eu era auditor do Tribunal de Contas da União desde 2009, né, 2009 até 2014. Antes disso, fui analista de finanças e controle da CGU, também fui engenheiro dos Correios e engenheiro na iniciativa privada. Como professor, eu atuo como professor de contabilidade pública e AFO, junto com a LRF, né, que liga as duas disciplinas, dou aula em cursos presenciais, além de agora também em aulas online, como você deve ter percebido, já que você está aqui no meu canal do YouTube. Bom, só para vocês terem uma ideia, eu já contei essa história algumas vezes, tem o vídeo completo, eu posso deixar o link para vocês, né, de contar o passo a passo dessa história, mas é só para contextualizar onde é que entra aí a ideia de estudar para o TCU e quantas vezes eu fui reprovado para então conseguir a minha aprovação. Eu trabalhava nos Correios, né, entrei no concurso de 2001, fui o 24º colocado nesse concurso para engenheiro júnior. Em 2002 eu fiz o concurso novamente para subir na carreira para ser engenheiro pleno, fiquei em primeiro lugar. Em 2002 eu tive uma reprovação, na época um pouco traumática, porque eu achei que eu tinha estudado para caramba para o concurso da Câmara dos Deputados na área de engenharia. Parei um pouquinho de estudar, retomei as coisas em 2006, fazendo o concurso da Infraero e do MPU para engenheiro civil. Fui aprovado, mas fiquei aí na época fora das vagas, fui chamado só depois. Também fiz outro concurso para os Correios, para subir mais uma vez na carreira e ser engenheiro sênior. E a minha história com o TCU começa no concurso de 2007, quando eu resolvi fazer a prova para obras públicas. Eram 14 vagas, eu acabei ficando em 37, fui classificado, tive a redação corrigida, mas infelizmente fiquei fora das 14 vagas. E aí eu resolvi estudar de verdade, né, me preparar muito, já que eu resolvi que era o meu sonho trabalhar no Tribunal de Contas da União, lá que é, né, um lugar muito bom para se trabalhar, como vocês devem saber. E aí no concurso de 2008, entre o TCU e né, entre os dois concursos do TCU, eu acabei ficando em primeiro lugar no concurso da CGU para obras Controladoria Geral da União, assumi o cargo, fui trabalhar lá, um lugar muito bom também para se trabalhar, mas o que eu queria mesmo era o TCU. Em 2008 teve o concurso e eu fiquei fora das 89, 88 vagas, fiquei em 179, e é aí que eu vou mostrar para vocês, né, como que eu comecei a identificar as minhas falhas e comecei a me preparar de uma forma diferente nesse concurso de 2008, já que eu tinha estudado, na minha visão, bastante, e aquilo não tinha sido suficiente. Continuei, então, estudando, já que o TCU tinha concursos anuais, visando ao concurso de 2009, acabei passando num monte de concurso, né, vamos dizer assim, como, não é prêmio de consolação, porque você estuda pra caramba e, né, são cargos muito bons, como o IPEA, por exemplo, que eu fiquei em segundo lugar, a Anatel, que eu passei para contador, esse cargo de analista de infraestrutura, mas o que eu queria mesmo era o TCU, tá aqui, né, nesse caso aí o concurso era com 90 vagas, eu fiquei em 37 e acabei ficando finalmente dentro das vagas, conseguindo a minha aprovação. Né? Essa história de concurso não teve fim, porque eu comecei a dar aula e acabei fazendo o concurso do Senado para consultor de orçamento e também fiz o concurso da Câmara dos Deputados, passei nos dois e acabei assumindo, né, antes o cargo do Senado, que é onde eu trabalho hoje e de onde eu não pretendo mais sair, né, até porque não tem muito mais opção para ir embora de lá.
Mas enfim, o meu foco aqui não é ficar contando a minha história, mas sim o que mudou na minha preparação dessa reprovação do TCU de 2008 para várias aprovações no ano de 2009, entre elas o concurso de auditor para esse cargo de Auditor Federal de Controle Externo, a UFC, no qual eu fui o 37º colocado, né, colocação suficiente para ficar dentro das vagas. O que acontece, pessoal? Na hora que eu tomei um ferro, né, no concurso de 2008, é sempre importante a gente tentar identificar as nossas falhas. Claro que na hora que você não passa num concurso, né, você fica, é muito bonitinha aquela história aquela de autoajuda, aquela presepada toda de ai, o fulano está num processo de aprendizado. Porra nenhuma. Quando você não passa no concurso, você fica puto da vida, foda-se o processo de aprendizado e autocrescimento, né? A única coisa de crescimento que eu tinha era ficar gordo, porque eu estava comendo pra caramba, porque eu estava nervoso e ansioso. Mas depois que passa, né, a reprovação, você começa a identificar, né, e começa a conversar com as pessoas, fulano, por que você passou, o que você fez, né? O que será que eu não estou fazendo de certo? E aí você entende que, na verdade, tudo faz parte de um processo que você apenas não estudou o suficiente para aquilo e você não dominava as matérias que você tinha que dominar. É uma coisa aparentemente simples, mas que é difícil, às vezes, de enxergar a realidade. Por exemplo, no concurso do TCU de 2008, embora eu tenha tido, né, notas boas aqui em português, né, atualidades, não sei nem como, que eu sou um idiota, não sei nada de atualidade, mas fui bem em controle externo, que é uma matéria importante, direito constitucional, direito administrativo. Falhei um pouquinho no direito processual civil, mas não tem muito problema, porque não é a matéria mais relevante do mundo, né, em termos de prova do TCU. Eu me salvei em civil, processual civil, penal, inglês. Eu tive o desempenho satisfatório naquilo que eu tinha que ter tido. Então, o que realmente me detonou aqui nessa prova do TCU de 2008 foi isso aqui, ó, AFO, que é justamente a matéria, né, que hoje eu sei e que hoje eu domino porque dou aula disso e sou consultor de orçamento. Mas naquela época, e aí eu percebi que eu não estava bem preparado. Dos 13, eu tive 13 acertos, larguei um item em branco, mas errei demais, errei 9. Tive um desempenho de 4, o que dá 17%. Isso é ridículo em termos de um concurso em que você quer brigar pela vaga. Observa que a auditoria governamental foi razoável, bom, desempenho 65% líquido, administração pública, contabilidade geral, que é uma matéria que eu não sabia nada, era análise de balanços, na verdade, mas fui muito bem. Então, se você olhar que eu fiquei em 179, tive um desempenho de 57%, né, de aproveitamento líquido, o que espera-se de uma aprovação do TCU para uma nota final é mais ou menos 65% de aproveitamento líquido, contando com a discursiva. Na discursiva eu fui bem, tirei 81% da nota. Então o que me detonou mesmo aqui foi AFO. Então é aquela história, né? Você faz a prova, na hora que você corrige essa prova, vem aquela voz assim, né, na sua cabeça, né, te dizendo mais ou menos, né, que você, né, não sabe aquela matéria. Então você fica olhando para aquilo e fala, pô, o que eu errei, né? E você se sente realmente meio burro, né? Assim, aquela coisa do Chaves, né? Ah, que burro, dá 0 para ele, né? Vou até botar o som aqui para ficar mais legal. Ai, que burro, dá 0 para ele. Então é mais ou menos isso. Você olha para esse 17% e fala, rapaz, eu sou uma topeira, né? O que eu tenho que fazer para melhorar o meu desempenho? E aí eu conversei com as pessoas que tinham sido aprovadas e aí descobri que tinha um tal de um livro do Giacomoni, que eu nunca tinha ouvido falar até então, eu estudava só por apostila, não fazia ideia do que era aquilo, né? Engraçado como a vida dá voltas, porque hoje em dia, né, depois que você olha para trás isso aqui, hoje em dia o Giacomoni é meu amigo pessoal, inclusive para quem acompanha o canal, tem uma live que eu fiz com ele, né, sobre orçamento impositivo aqui no meu canal. Na época, 2008, eu não tinha a menor ideia de quem era o Giacomoni, o que era aquele livro e por que ele era importante para ser aprovado no TCU. Então, eu comecei a me planejar para o concurso de 2009, montei um ciclo de estudos, fui atrás de um monte de material, aquele arquivo famoso do Alex Meirelles, né, de você conseguir, de alguma forma, organizar o seu estudo. Refiz o meu, né, na verdade eu não refiz porque eu não tinha planejamento nenhum, né, seria o como falar que eu refiz. Eu fiz um planejamento pela primeira vez na vida e eu identifiquei que as matérias, né,
que eram as mais relevantes do concurso, auditoria, AFO, administração pública, contabilidade geral, português, controle externo, vamos botar até o direito constitucional aqui. Dessas matérias eu tinha tido um desempenho até bom em quase todas elas. O meu grande problema foi AFO, que foi a última colocada lá em termos de desempenho, um desempenho ridículo de 17%. Então, o que eu fiz na hora de montar o meu ciclo de estudos? A principal disciplina seria a AFO. Eu teria que dominar essa matéria para que eu fosse aprovado, então, no TCU. E assim eu fiz, e assim eu comecei a estudar, botando uma carga horária no meu estudo muito maior para a AFO do que para as outras matérias. Observa, por exemplo, que direito constitucional, apesar de ser uma matéria relevante, importante, eu dei uma importância menor para ela porque eu já tinha ido bem, era uma matéria que eu já estudava há mais tempo, então eu já tinha um conhecimento prévio, então eu não ia precisar tanto, né, ficar me debruçando em cima daquilo, lendo livros, 500 livros, se eu já tinha um conhecimento razoável da matéria. Então a gente ouve muito falar, né, o pessoal fica agoniado com isso, um negócio, né, eu quero que um coaching monte para mim, né, o meu plano de estudo, o professor me ajuda, mas às vezes você não sabe a realidade daquela pessoa, né, então você que está me ouvindo, você tem que saber fazer isso, você tem que chegar e identificar, olha, onde é que eu estou falhando, em que matéria que eu estou mal, essa matéria que eu estou mal, ela é importante ou não, porque, eu estou mal em inglês, foda-se, né? Para esse concurso do TCU, paciência, você tem que se preocupar se estiver mal em quê? Em controle externo, em constitucional, em administrativo, em AFO, em contabilidade pública, que são matérias que, para o caso do concurso do TCU, você precisa dominar. Agora, você vai fazer uma prova para o Itamaraty e não sabe inglês, um abraço, né, meu amigo? Então, aí você vai ter que identificar pontualmente, em cada caso concreto, qual é a sua situação. Então, a partir desse cenário, né, do TCU 2008, eu planejei os meus estudos para o TCU de 2009, montando um ciclo de estudos dentro da minha realidade, porque eu não tinha muito tempo para estudar, eu trabalhava, né, na época eu estava nessa época que eu estava na CGU, estava saindo dos Correios e indo para a CGU. Então, eu tinha que trabalhar 8 horas por dia. Então, o tempo que eu tinha para estudar era o quê? Em casa, umas 3, 4 horas. E eu não acho que você tenha que ter muito mais do que isso de tempo disponível também, porque quando a gente tem muito tempo, acaba fazendo bobagem, né? O fulano está estudando, aquela conversa do cursinho, né? Que eu chegava no cursinho, aí vinha o povo. Porque eu estou estudando 12 horas por dia, o amigo do Aparício está estudando 13 horas. Aí a outra falava assim, porque eu durmo só 1 hora por dia, eu estudo 23 horas e na 1 hora que eu durmo eu sonho com a matéria. Eu ficava olhando assim, porra, foda-se, né? Tô cagando para vocês. O que eu quero saber é o seguinte, como é que eu vou fazer para passar tendo só 3 horas para estudar? Porque essa é a minha realidade. O que o outro está fazendo, eu estou me lixando. Então, na hora que eu fui montar o meu planejamento, eu tinha que ter em mente o que, olha, eu só posso estudar 2 horas por dia e às vezes 4. Então, num dia eu vou estudar AFO, se der no mesmo dia eu estudo direito administrativo, aí paro aqui, no outro dia eu estudo 2 horas de auditoria governamental. Claro que aqui já está com a realidade de obras, porque foi o concurso de 2009, mas perceba que eu sempre, né, de alguma forma, tentei pesar mais a mão para as matérias mais relevantes, que eram AFO, direito constitucional, né, o controle externo. Então, fui montando o meu plano de estudos a partir disso. Na época, eu fiz um controle das questões resolvidas, não tinha esses sites que tem hoje, o que concursos, né, essas coisas todas, eu tinha que controlar na mão. Só uma curiosidade, né, nessa época aqui eu fiz 10 mil itens, né, do CESP, eu tinha o controle dessas provas, contava na mão ali, dava um trabalhão, né, fazer isso, mas eu tinha que mensurar o meu desempenho. Mas o ponto-chave aqui, né, era o seguinte, eu fiz uma planilha, e essa planilha, né, eu vou deixar aqui em cima para vocês, né, eu nunca sei se é para lá, é aqui, né, eu vou deixar um cardzinho, você, né, clica ali em cima, que vai no meu site, tem a área de download, eu deixo algumas planilhas, TCDF, TCU, disponíveis e gratuitas para você poder organizar o seu estudo dessa forma aqui que eu fazia. Não estou dizendo que é a melhor forma do mundo, mas, enfim, está lá de graça, você pode fazer uso daquela planilha. Mas eu botava as matérias aqui, né, que eu tinha que estudar, eu costumava estudar 50 minutos e parava 10 de descanso. Aquela enrolada básica, né? Que os 10 viram 15 ou 20, você mexe no celular, entra naquele grupo, lava louça, joga lixo, você faz coisas, né? Quando você quer enrolar,
você faz coisas assim que você jamais imaginaria, ah, vou dar uma enrolada aqui, vou descer com o cachorro do vizinho, né? Mas enfim, eu tentava estudar 50 minutos e descansava 10 para fechar a 1 hora de estudos, né? Então, por exemplo, nesse dia aqui, 10 de março, né, de 2009, eu estudei 52 minutos de AFO. Ah, é o que eu conseguia fazer nesse dia que não dava para fazer mais. Por algum motivo, eu, sei lá, tive aula no cursinho, trabalhei. No outro dia, em plena quarta-feira, dia de jogo, eu estudei quase 2 horas. Né, provavelmente não teve jogo do Flamengo nesse dia. No outro dia, 12 de março, eu estudei, né, aqui um pouquinho de AFO, estudei auditoria governamental. Então, eu vou naquela sequência definida, né, no plano de estudos e vou passando por cada matéria. Você vê que esse final de semana aqui, especificamente, eu não estudei, né, e ninguém vai morrer por causa disso. E aí, durante a semana, eu retomava ali o meu ritmo, ó, na sexta-feira. Provavelmente eu bebi nessa sexta-feira aqui e não estudei nada. E aí fui controlando o meu estudo conforme o tempo foi passando. Aquilo ali começou em março, a prova foi no dia 12 de julho, né, dia 11 e 12 de julho, final de semana, sábado e domingo à tarde, e eu fui fazendo o meu estudo, controlando. Perceba que eu, além de tudo, deixava algumas horas ali para fazer as questões discursivas. Veja que no início, praticamente eu não fazia discursiva. Na reta final, eu já estava treinando bastante. Ó. Na semana da prova, eu cheguei a fazer, né, quase 3 horas, não, quase mais de 2 horas aqui de redação em um determinado dia. Então, na reta final, eu intensifiquei a minha preparação aqui para a discursiva. Com certeza, essas 2 últimas semanas aqui foram dedicadas à revisão dos principais pontos da matéria. Perceba que aqui, até no dia da prova, eu dei uma estudada, ó, revisei ali direito administrativo, controle, provavelmente os artigos da Constituição 70 ao 75, li algumas fórmulas de raciocínio lógico, né? No dia da prova, na prova 2 de peso 2 em obras, eu fiz uma revisão dos principais conceitos, e ao final aí da minha preparação, eu estudei 24 horas líquidas de AFO, de direito administrativo, 11 horas de auditoria. Você vê que constitucional e administrativo, mais ou menos a mesma carga. Estatística, praticamente eu não estudei, umas 2 horas, devo ter dado uma olhada em umas fórmulas, a mesma coisa para matemática financeira, porque eram matérias que eu não precisaria dominar para ser aprovado nesse concurso do TCU para obras, né? O que eu tinha que saber mesmo era o que? A parte de obras. Olha aqui, ó. Olha a carga horária do estudo das matérias específicas, né? Português também um pouquinho, treinei bastante questões discursivas, né? Quase 16 horas aí de treino, e no final acabei estudando aí, vamos dizer, botar aí 75 horas líquidas, né, de sentar a bunda, fazer 10 minutos de intervalo e estudar realmente naquele período ali, tá? O meu desempenho na prova do TCU de 2009, né, perceba, olha, cadê a AFO aqui, ó, tá aqui, ó. Não é a melhor coisa do mundo, mas para quem tinha tirado 17%, já saí, né, daquele desempenho horrível. Eu acertei 8 das 10 e acabei arriscando demais ali, errei 2, fiquei com 60%. Mas, ó, português é uma matéria importante, controle externo, direito administrativo, são matérias importantes para o TCU. Você vê que matemática financeira, que eu praticamente não estudei, dei uma olhada nas fórmulas, acabei indo bem na prova. Estatística eu não me dediquei e foi um lixo o meu desempenho. Eu fiz 1 ponto de 5, né? Acertei 2 questões, errei uma e larguei 2 em branco. Lamentável, mas não é a matéria que vai me colocar dentro do concurso, porque o importante aqui foi ter ido bem na parte de obras, fiz 50% ali, na prova discursiva, né, que é outro ponto importante, eu fiz 90% da pontuação. Então, perceba que eu posso me dar o luxo para alcançar a nota de corte de 61% no caso desse concurso, né? Quando é obras, TI, a nota de corte não costuma ser 65% não, tá? Ela cai um pouquinho para a casa de 60% líquido. No concurso de auditoria governamental, a meta normalmente é 65% de aproveitamento. Mas eu pude tirar 53% na prova objetiva, né, no geral, por quê? Porque eu fui bem na redação e a redação acabou me colocando, né, dentro das vagas com um bom desempenho, né? Depois eu vou fazer, né, um outro vídeo falando da importância das questões da prova discursiva para um concurso desse na área de controle. Eu vou deixar o link quando o vídeo estiver pronto ali em cima num card, mas é só para você ter essa noção, né, do que eu fiz, de como eu me preparei. Eu estudava em média, né, a brincadeira ali do chocolate, aquilo é verdade, eu comi chocolate todos os dias estudando para o TCU, porque eu ficava nervoso e eu, como todo concurseiro ansioso,
eu desconto na comida, né? Eu tenho espírito de gordo e eu descontava na comida. Eu ia lá, pô, vou comer só um negocinho aqui, eu vou comer uma lasquinha, vou abrir uma barra de chocolate, vou comer só uma fileira. Mentira, vai comer a porra todinha lá. E fui comendo, engordei realmente 30 quilos, tá? Estudando para o TCU, com aquela desculpa esfarrapada que depois eu ia emagrecer. Né? Depois, realmente, o ano passado eu consegui emagrecer, depois de 10 anos que eu resolvi emagrecer, aí eu perdi desses 30 quilos uns 20, já tá bom demais, né? Mas o propósito aqui não é falar do chocolate, nem da comida, é dizer para vocês que uma vez que você tenha, né, tido uma reprovação, é claro que você fica chateado com aquilo, mas você tem que entender onde é que você errou e corrigir aquela falha. É assim que a gente vai melhorando, é assim que a gente vai passando nos concursos. Então, se você já fez um concurso, sei lá para onde, para o TCU que seja, e não passou, identifica a sua falha, vê por que você não passou. Às vezes você pegou o material errado, não existe certo ou errado, né, mas um material que não estava tão bom, às vezes você não fez uma revisão correta, né, na fase de estudo adequada. Depois eu vou fazer um outro vídeo também mostrando para vocês o que eu entendo como sendo adequado estudar, né, a melhor forma de estudar, a AFO, por exemplo. Posso fazer um vídeo desse e colocar aí para vocês. Mas enfim, gente, entenda o seguinte, uma vez que você tenha decidido que você vai passar no TCU, ou na CGU, ou na Receita, seja lá qual for o concurso, estuda, tá? Estuda de um jeito certo, leva a sério aquilo, monta um mínimo de organização para você ter um parâmetro para ser seguido, né, uma planilha, pode baixar as planilhas no meu site, mas né, o lance de você identificar a sua falha é importante para você poder fazer o seu planejamento, porque se você não sabe quais são as matérias importantes para aquele concurso e qual é o seu nível de conhecimento naquilo, não tem como você se organizar. Então, às vezes, você vai dar uma importância maior, por acaso, para uma matéria que nem é importante. Imagina o cara que ficou aqui um mês, né, fazendo curso de inglês todos os dias para essa prova aqui do TCU. Pô, não adiantou nada. Foram quantas questões aqui? Nessa aqui nem teve, né? Na outra que teve aqui, ó, o cara foi fazer um curso de raciocínio lógico. Não estou dizendo que não seja importante, mas são 5 questões, né? Então, não era isso que ia fazer você passar nesse concurso do TCU, né? Aqui o foco era outro, tá? Mas é isso, é só para você enxergar, né, por o que eu passei, e você vê que a matéria que eu resolvi que eu ia dominar, que era a AFO, hoje em dia eu sou professor disso, né? Não que você precise ser professor de AFO para passar no TCU, mas eu acho que eu me dediquei tanto a aprender aquilo, que eu, né, tive tanto esforço de mostrar que eu poderia aprender uma matéria que eu tinha tido um desempenho lamentável, que eu estudei tanto que eu comecei a gostar do assunto, e a gente gosta do assunto que a gente sabe. É muito comum, fulano, eu não gosto de história. Por quê? Porque eu sou um idiota em história, eu não sei absolutamente nada, né? Nada de história, nada de geografia. Eu conheço os países que participaram de Copa do Mundo e mais ou menos a posição deles no tabuleiro do joguinho de War, né? Daquele jogo de guerra, mas, assim, no mais eu não sei mais porra nenhuma. Se o país nunca ganhou uma medalha na Olimpíada e não participou de nenhuma Copa, eu não faço ideia de onde seja. Então, por que eu não gosto? Porque eu não sei, né? Eu nunca me dediquei àquilo. Agora, a AFO hoje eu sei num nível bom, né, razoavelmente bom, a ponto de tentar ensinar as pessoas. Mas não era na época eu era ruim naquilo, e eu me tornei, né, porque eu não sabia nada, aí eu fui atrás do material, fui ver que o livro bom era do Giacomoni, hoje em dia você tem que estudar os manuais, né, então as coisas vão sendo modificadas, né, hoje em dia é muito mais fácil de fazer um curso bom, tem vários professores bons, é mais fácil de fazer exercício, não precisa fazer uma planilha igual aquela que eu coloquei, você consegue se virar de uma forma melhor hoje nesse mundo online do que eu tinha naquela realidade de só existir curso presencial, e era o curso que tinha que fazer, né, o do André Luiz, lá do Cátedra, depois eu fui dar aula lá, mas é o que dava para fazer, né, e o curso era excelente e foi o que me fez aprender alguma coisa ali para tentar me salvar na hora da prova. Então você tem que entender que tem matérias que você precisa dominar, e a AFO é uma delas, tem matérias que você precisa só conhecer, nesse concurso aqui, raciocínio lógico, por exemplo, é o mínimo, tá? Mas você tem que saber aonde você vai, né, onde vai estar a sua dedicação máxima, principalmente nas matérias em que você vai ter que escrever uma redação a respeito daquele assunto, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, é importante, né, para o crescimento do canal, faça a sua inscrição se você ainda não fez, ative as notificações, deixe seu comentário aí embaixo na descrição do vídeo, né, que eu converso com você, se tiver alguma dúvida, alguma sugestão.
E, se possível, seja membro do canal, né, escolha o seu plano mensal, um dos 3, veja quais são os benefícios que você pode ter sendo um membro assinante do meu canal, beleza? E é importante sempre lembrar que se você quer ser aprovado no TCU ou em qualquer outro concurso na área de controle, você precisa não só conhecer, mas dominar a AFO, Contabilidade Pública e a Lei de Responsabilidade Fiscal. E se você tiver interesse de conhecer os meus cursos completos, eu vou deixar também no card aí em cima, ou se você quiser apontar o seu dispositivo móvel para esse treco aí, como é que é o nome, esse QR Code, fique à vontade, né, e você vai ser direcionado lá para a minha página para conhecer os meus cursos. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, pode ser aqui pelo canal mesmo, ou aqui está o meu site, que você vai ter acesso a alguns materiais gratuitos, e aqui está o meu Instagram, se você quiser me seguir nas redes sociais, entrar em contato pelo direct, fique à vontade. Beleza, pessoal? Obrigado aí pela atenção, espero que vocês tenham gostado do vídeo, bons estudos e até a próxima.